Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu louvo a Deus, agradeço a Deus porque vocês estão aqui, nesse dia maravilhoso. Só a graça de Deus é que pode nos dar condições de ainda buscarmos a tua face. Ainda há tempo, ainda Deus nos dá esta oportunidade. E eu gostaria de agradecer a Deus porque você e eu estamos aqui aproveitando esta oportunidade. Irmãos, nós temos o tema Vaso para a Honra, o desafio do século. Vaso para a honra, o desafio do século. Nossa leitura base está em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 a 22. Irmãos, nós vamos ler do 19 até o 26, em nome de Jesus. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Pai Celestial, nesta manhã, queremos agradecer a Ti por nossas vidas, e queremos suplicar a Ti, Pai, sabedoria e graça para conosco. Pai querido, que a Tua palavra caia numa boa terra e ela venha produzir os frutos, Pai, de alegria, paz, fé e amor aos nossos corações. E que possa, Pai querido, não voltar para Ti vazia, mas antes faça aquilo que Te apraz nesta manhã ao coração dos Teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Podeis assentar. Irmãos, vaso para a honra, o desafio do século. Irmãos, nós estamos passando por dias de grande tribulação. Nós estamos passando por dias onde a ciência tem se multiplicado. E Jesus disse: por se multiplicar as coisas malignas, o amor de muito iria se esfriar nesses últimos dias. Irmãos, e muitos cristãos hoje estão vivendo uma vida que precisam ser despertados, precisam ser impactados pela palavra de Deus, e para que nós possamos viver uma vida não para agradar homens, primeiramente para agradar a Deus. Então essa é a finalidade que nós vivemos aqui. É um desafio eu e você estarmos aqui. Nós só estamos aqui porque nós colocamos no nosso coração a dispensação de Deus, e Deus então entrou em batalha espiritual
com as potestades malignas, e eu e você estamos aqui nesta manhã, irmãos. E nós gostaríamos de dizer para você, para nós, é importante ser um vaso para a honra de Deus. Nós todos procuramos viver vaso para a honra, queremos ser vaso para a honra, ansiamos, e nesta manhã nós estamos buscando aqui. Eu gostaria de dizer para você, irmãos, Deus colocou aqui na sua palavra que numa grande casa há vasos, não somente de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Irmãos, por que aqui está citando 4 tipos de materiais para se fazer barro, para se fazer um vaso? 4 tipos de materiais importantíssimos aqui. Irmãos, o interessante é que quando nós olhamos aqui, nós já imaginamos: eu quero ser um vaso de ouro, eu quero ser um vaso de prata. Ninguém quer ser um vaso de madeira e ninguém quer ser um vaso de barro. Mas, irmãos, Deus não vê como vê o homem. Tanto o vaso de ouro, como o vaso de prata, como o vaso de madeira, tanto também como o vaso de barro, não define se ele é cheio de honra para Deus ou cheio de desonra para Deus. Porque Deus não olha a aparência, Deus não trata com acepção de pessoas, Deus não faz acepção de vasos. Por isso é que muitas pessoas hoje chegam na igreja, irmãos, e só querem conversar com pregadores, só querem conversar com cantores, só querem conversar com profetas. Ninguém mais tem prazer em conversar uns com os outros. Não, esse irmão aí não tem nenhum cargo, para que eu vou gastar tempo conversando com ele? Para que eu vou perder meu tempo em estreitar mais a minha comunhão com ele? Não é assim? Muitas vezes nós chegamos, irmãos, e as pessoas não nos dão atenção. Por quê? Pela nossa maneira de vestir, pela nossa maneira de ser na igreja. Irmãos, e as pessoas hoje estão fazendo acepção de pessoas dentro da igreja, porque aqui não está dizendo lá fora. Lá fora tem gente que nem de barro é. Mas dentro da igreja, irmãos, nós não devemos fazer distinção de vaso. Por quê? Porque não importa quem seja, de que material seja o vaso, ele não vai definir se ele é para a honra de Deus ou para a desonra. O que vai definir então, pastor? Irmãos, eu gostaria de meditar um pouquinho sobre o material desses vasos. Irmãos, tem gente que tem vaso de ouro amassado, torto, mas ele não joga fora. Por quê? Olha o material, é de ouro. O que eu vou jogar fora? Eu não vou jogar fora. Guarda. Às vezes tem gente que compra corrente de ouro, rebenta, ele não joga fora. Não, para lá, eu vou procurar consertar, eu vou procurar guardar, porque o ouro, ele não é independente do que seja, o ouro é ouro. Então, as pessoas guardam. Muitas vezes está amassado, muitas vezes está tudo torto, mas não jogam fora. Por quê? Por causa do material. Veja bem, de prata. A prata também era muito usada na época. Tinha talentos de ouro, talentos de prata. Olha, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, José por 20 moedas de prata. Prata era um material decorrente, muito valioso. Irmãos, e as pessoas também não jogavam os materiais, não jogavam os vasos de prata, não guardavam, porque aquilo ali era dinheiro. Irmãos, de madeira, quando o vaso se quebra, alguém vai dar valor? Joga fora, né? Joga fora, não adianta. Vai consertar o vaso de madeira? E de barro? E de barro? Alguém guarda vaso de barro? Nós tínhamos aqui um vaso, quebrou, jogamos fora, né? Por quê? Porque tem pouco valor nos olhos nossos. Nós estamos olhando esse tipo. E sabe, irmãos, no capítulo 16 de 1 Samuel, Samuel foi mandado ir levar um vaso cheio de óleo para ungir alguém da casa de Jessé. E quando chegou então na hora da refeição, o Samuel
fez a oração e disse assim: nós só vamos comer, sentar à mesa, depois que eu fazer aquilo que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui ungir um dos seus filhos. E então, irmãos, começou a passar os filhos de Jessé diante de Samuel. Mas quando veio o primeiro, né? Olha, irmãos, o que aconteceu? O que foi feito com os olhos de Samuel? Está aqui o rei. Por quê? Você sabe, irmãos, você sabe os requisitos? O rei, ele tinha que ser o comandante de uma nação. Então, o comandante de uma nação, ele não podia ser uma pessoa qualquer. Ele tinha que ter uma aparência de rei. O que faz uma aparência de rei? Irmãos, quando Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido, irmãos, ele era o homem mais alto de Israel. O homem mais alto de Israel batia no ombro de Saul. O homem mais alto de Israel batia no ombro de Saul. As pessoas, quando ungiram Saul, quando Saul foi ungido rei, no dia que ele foi ungido rei, na época que ele foi ungido rei, a Bíblia o descreve como o homem mais belo da sua época, Saul. Então, um homem lindo, um homem vistoso, de boa aparência, um homem alto, o homem que era mais alto. Se olhava o povo de Israel, você via Saul, porque Saul era o homem mais alto de Israel. Então o povo se alegrou quando viu Saul rei. Irmãos, e Saul não demorou para mostrar para Deus que ele não era um vaso que queria honrar Deus. E foi o vaso para a desonra. E foi o vaso que se suicidou. Olha só, irmãos. Agora vem o Samuel para a casa de Jessé e vê um dos seus filhos, o primeiro, o mais velho. E quando acontece, os olhos de Samuel repousam sobre a figura do filho mais velho de Jessé, diz assim: está aí o novo rei de Israel. E o que Deus disse para ele? Samuel, não é assim. Não é assim, Samuel. Você vê como vê o homem, porque o homem vê a aparência. Eu não. Eu olho o coração. Aleluia. Eu olho o coração. É lá que estão os meus olhos. É lá que eu vou avaliar quem é vaso, que tipo de vaso eu estou vendo. Irmãos, e passou todos os irmãos de Davi, até que por último ele diz assim: não tem mais filhos? Ele disse assim: não, a não ser mais um que está apacentando as ovelhas. Vai lá buscar, porque nós não assentaremos na mesa sem antes ele vir. E quando veio o Davi, irmãos, Samuel se levantou e ungiu aquele jovem. Por que, irmãos? Porque Deus não vê como vê o homem. Tem muitas pessoas na igreja que têm aparência grande, mas são reprovados por Deus, porque Deus não vê como vê o homem. Tem muitas pessoas de paletó e gravata hoje nos púlpitos, mas não são vasos para a honra. Tem muita gente com instrumento, mas não são vasos para a honra. Tem muita gente louvando a Deus, mas não são vasos para a honra. Tem muita gente indo na igreja, mas não são vasos para a honra. E por que nós não podemos reprová-los? Porque nós ainda estamos no tempo da graça. E qualquer que seja o tipo de vaso que Deus está olhando, Deus não sente ódio e nem rancor pelo tipo de vaso que ainda estamos sendo, mas Deus sente amor e misericórdia, porque ainda hoje Ele tem poder para transformar um vaso que é para a desonra em um vaso para a honra. Aleluia, porque Ele tem esse poder, irmãos. E é por isso que muitas pessoas hoje saem para fora da igreja decepcionados com a igreja, porque eles dizem assim: olha, eu fui numa igreja aí e me trataram mal, e aí aconteceu que disseram isso para mim, fizeram isso comigo, e assim tem muitos cristãos feridos. Por quê?
Porque estão se fazendo acepção de pessoas dentro das igrejas. Irmãos, estão olhando ainda, estão julgando que tipo de vaso que é. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Não devemos julgar para não sermos julgados. Com a cana que você medir o seu irmão, Deus vai pegar esta cana e vai medir nós. Então, o vaso não depende do material que ele é. E por que eu ainda não falei do barro? Porque o barro, irmãos, é um material que Deus usou para fazer o homem. Você imagina se Deus não formasse o homem do pó da terra? Você imagina, se do pó da terra, tem gente que anda com o nariz mais empinado, irmãos, anda assim, ó, só quer enxergar os outros para baixo. Irmãos, e o que acontece? Você calcula se Deus fizesse o homem de ouro, fizesse de ouro, o que aconteceria com o homem? O que aconteceria? Irmãos, por que Deus fez o homem do pó da terra? Porque, irmãos, lá no capítulo 17 de Jeremias, no capítulo 17, Deus diz assim: bendito é o homem que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Esse é um vaso para a honra. Maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço. Então ele diz assim: esse é o vaso para a desonra. Ele está confiante nele mesmo, não há espaço para ele buscar a Deus, não há espaço para ele se colocar na mão de Deus, não há espaço para ele dizer assim: Deus, eu estou sendo um vaso para a honra ou para a desonra? Eu estou sendo um vaso agradável ou desagradável a Ti? Não há espaço, porque ele é autossuficiente. Ele é um vaso que ele não quer viver na dependência do dono, ele quer ser o dono. Então acontece que, irmãos, lá no capítulo 18, no próximo capítulo, Jeremias foi levado à casa de um oleiro. E naquele momento que Jeremias estava chegando na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando o vaso, irmãos, e aquele vaso caiu da mão do oleiro e foi ao chão. E aquele oleiro, naquela hora, abaixou-se e pegou aquele vaso e colocou de novo naquela máquina e começou a fazer outro vaso. Irmãos, e Deus disse assim: olha, você viu como o oleiro fez? Ele não jogou fora aquele barro, não jogou não, ele catou aquele barro e começou a fazer outro vaso. Irmãos, e Deus, Ele é o único capaz de quebrar o vaso. Ele é o único capaz de quebrar o vaso, de destruir o vaso e fazer outro com aquela mesma matéria, mais bonito ainda. Não sei se vocês entenderam, mas Deus é o único capaz de quebrar este vaso e de fazer outro deste mesmo material, um vaso mais bonito, um vaso mais decoroso para a glória dele. Irmãos, as pessoas do mundo, o Satanás, ele quer destruir o vaso. As pessoas, quando caem na mão do inimigo, o inimigo já dá um vício para ele ficar na dependência. É álcool, é fumo, é droga, é violência, e ele fica na mão do maligno já. E a intenção do maligno é destruir, porque o filho pródigo já estava na beira do chiqueiro colhendo comer na vargem, porque o maligno não vem para ele destruir o vaso e fazer um vaso melhor, ele vem para destruir e acabar totalmente com o vaso. Mas Deus não. Deus, ele destrói o vaso, ele quebra o vaso para fazer outro melhor. Foi assim com Saulo, não foi? Saulo estava indo para aprisionar e matar cristãos, mas Jesus apareceu lá e ele ficou cego, sem ver. Mas quando ele passou a ver algo diferente. Ele passou a ver uma obra maravilhosa que Deus tinha pela frente.
e ele foi fazer com alegria plena um vaso melhor, um vaso para a honra de Deus. Por quê? Porque Deus fez assim com ele. Quem era Davi? Um jovem esquecido por seus pais. Quando disse assim, olha, quando no capítulo 16, irmãos, de 2 Samuel, olha, irmãos, o que acontece lá? 1 Samuel, perdão. Samuel, capítulo 15, perdão. Deus rejeita a Samuel. Olha só. Porém, no versículo 26, porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Samuel foi rejeitado, irmãos. E por que ele é rejeitado? Olha só, no capítulo 14, no capítulo 16, versículo 14 agora. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito Santo saiu da vida do Saul. Por quê? Porque ele não obedeceu a Deus, não queria ouvir a palavra de Deus, queria andar segundo o desejo do seu coração, e foi rejeitado. Deus retirou o espírito de Saul, e agora passa a ele. Deus permitiu que o espírito maligno viesse sobre a vida do Saul, atormentar ele. Irmãos, e o que acontece? Olha só quais são as características do Davi. Alguém diz assim: olha, busque uma pessoa que saiba tocar bem para cantar e alegrar o coração do rei. Irmãos, e veja bem, olha só, no 17: disse então Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei ele. Buscai uma pessoa que toca bem e traga ele. Aí olha, veja bem, olha uma das respostas. Então respondeu um dos moços, e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé o Belamita, que sabe tocar, é valente e vigoroso, e homem de guerra e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Isso daí não é o pai do Davi falando dele. Isso daí não é o irmão do Davi falando dele. Não, é um jovem que conhecia quem era Davi. Era um jovem que, dentre os tocadores todos de Israel, o jovem disse assim: tem um que eu conheço, tem um que tem testemunho, tem um que Deus é com ele. Olha que maravilha, vaso para a honra. Mas, irmãos, a família do Davi, quando Deus mandou Samuel ir lá, Samuel chegou lá, não lembraram dele. O Jessé não lembrou de convidar o Davi para: não, nossas ovelhas é mais importante, cuida das ovelhas. Irmãos, uma pessoa ia ser ungido da sua casa, e ele, o quê? Filho, você, mas esse assunto aqui é de gente grande, cuida das ovelhas. Irmãos, o que é isso? Muitas pessoas querem fazer a obra, irmãos, tem o chamado, mas eles nunca vão chegar a exercer. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje as pessoas não estão vendo como Deus vê, as pessoas estão olhando a aparência, as pessoas estão olhando onde nós moramos, as pessoas estão olhando muitas vezes a cor da nossa pele, da nossa raça. As pessoas muitas vezes estão olhando o nosso português, se ele é correto ou não. As pessoas estão olhando para aquilo que nós vestimos, aonde trabalhamos. Irmãos, eu digo para você, com tristeza no coração, hoje a igreja, irmãos, deveria dar a oportunidade
oportunidade igual para todos, mas não. Tem muitos pastores aí que só são pastores porque são parentes de pastores. Tem muitos tocadores que só têm oportunidade na igreja porque são parentes de alguém importante. Isso daí, irmãos, vai ser sempre assim, não vai mudar. Eu não digo para você que aqui não há desse jeito, não, mas isso daí tem que mudar. Nós temos que dar oportunidade para todos fazer a obra, porque todos têm a obrigação de fazer a obra. De fazer a obra. Irmãos, e quando esses 4 tipos de materiais, ouro, prata, madeira e barro, quando eles são vistos diferenciados na casa do Senhor, há contenda, há pessoas entristecidas, há pessoas, irmãos, que muitas vezes falam assim: pastor, eu queria falar com você, mas não teve tempo, você estava conversando com uma pessoa, com outra. Tem uns que chegam e cumprimentam a pessoa, abraça, vira para o outro, está 2 metros da pessoa e fala: para o senhor, irmão, não é capaz de pegar na mão. Irmãos, e o cristão está vendo isso. Tem uns que, quando levanta para cantar, você é meu irmão no Senhor, nem levanta da cadeira, só estende a mão assim. Quem quiser, aperta a minha mão. Quem quiser, aperta e vem aqui, porque eu não vou lá. Olha que nós estamos passando por essa situação hoje dentro da igreja. Pessoas que não se falam, pessoas que não se amam. Por quê? Porque há uma distinção de pessoas. Tem festa na igreja e fazem mesa para a liderança, irmãos, mesa para obreiros. E se nós formos olhar o que Jesus disse, Jesus falou assim: olha, o Filho do Homem que ajudou a criar este mundo, sem sua ajuda este mundo não foi feito. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, se fôssemos olhar que tipo de lideranças hoje há na igreja, os líderes, os pastores teriam que servir as pessoas que estão na festa, mas não, estão vestidos hoje, irmãos, da gravata da soberba. Não. Que mesa que é aquela ali, pessoal? Aquela mesa ali é dos obreiros, dos pastores, dos apóstolos, dos bispos, sei lá de quem mais. Diferença aonde? Na rua? No carnaval? Não! Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Até pouco tempo atrás, o irmãozinho, ele veio aqui, né, pastor, falou: pastor Adolfo, nós fizemos uma mesa lá. Eu, com muita alegria, fui lá, cumprimentei os irmãos e eu disse assim: meu lugar não é aqui. Meu lugar não é aqui. Por quê? Porque, irmãos, nós ainda temos que obedecer a palavra. A palavra de Deus ainda é a nossa bússola. A palavra de Deus ainda é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus ainda é cheia de promessa e de bênção. E se nós queremos fazer a nossa obra de Deus, devemos de olhar a palavra de Deus. E à noite nós vamos ver sobre quais os adornos do vaso. Mas nesta manhã, seja um vaso de barro. Se coloca nas mãos do Senhor. Por quê, irmãos? Porque Ele é o único que, quando o nosso vaso se quebra, por permissão dele, é porque ele tem uma imagem no seu projeto, um projeto preparado para nós sermos melhores do que antes. Quando ele permitiu que Jó fosse quebrado, quando ele permitiu que Jó sofresse o que sofresse, 10 filhos mortos, todos os seus bens foi roubado, todos os seus empregados foram mortos, a sua maioria. Irmãos, o último estado de Jó foi melhor que o primeiro. Mas por quê? Porque quando Deus permite algo sobre a nossa vida, é porque o projeto dele lá na frente é melhor que o primeiro. Pode crer nisso. Pode crer nisso, irmãos. Por quê? Porque muitos hoje estão hoje nos hospitais, estão hoje nos presídios, estão hoje morando embaixo das pontes, para abrir seus olhos, e estão do lado dos chiqueiros da vida, para que possam ser abertos seus olhos,
e poder ver e contemplar que, olha, Deus tem o melhor para mim. Quando o filho pródigo parou na beira do chiqueiro, ele disse assim: olha, meu pai lá tem, até os empregados dele têm o que comer, e olha eu aqui padecendo de fome. Olha eu padecendo de fome, né? Não vai ficar assim não. E eu quero dizer para vocês um pequeno testemunho nesta manhã, porque eu, assim como você, busco ser um vaso para a honra de Deus. Irmãos, estava no quartel, e naquele tempo então eu estava longe do Senhor, estava servindo ao maligno, e abriu-se culto ecumênico no quartel. E aí chegou o sargento e disse assim: quem é evangélico aqui? Eu fiquei em pé, né? Primeiro falou assim: quem é espírito aqui? Aí ficaram os espíritos em pé, acompanha o rapaz lá. Aí foi embora. Quem é católico? As pessoas levantaram, fiquei em pé, foram acompanhar, tinha missa. Quem é evangélico? Eu fiquei em pé, não sou espírito, não sou católico. Fiquei em pé. O sargento disse assim: não, você não é evangélico, não, pode sentar. Pode sentar. E eu fiquei, sentei, né? Porque o sargento é sargento, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sentei lá. Irmãos, aí foram todos. Aí a nossa missão, recolhimento de lixo. E fomos recolher o lixo da vila dos oficiais e da vila dos sargentos. Irmãos, na primeira viagem do lixo, eu falei, eu já tinha passado um pouco da tristeza, né? Falei para o Cabo Dias, um homem que era que nem eu, ouvi da aula: Cabo Dias, para aí no boteco aí, nós vamos comprar uma Jamel. Opa, vamos sim. Compramos uma Jamel, 2, 3, e fomos para jogar a viagem do lixo fora. Chegamos lá, já jogamos, tomamos aquele álcool, né? Voltamos de novo, e ficou assim até 5 horas. Aí voltei para o quartel de novo, irmãos, e aí naquela hora veio um colega meu que estava de serviço e disse assim: Adolfo, dá para você ficar hoje à noite de serviço? Porque eu estou com um problema, minha filha não está bem. Falei: se eu vou ficar, pode deixar, vou ficar. Fui lá para a enfermaria, irmãos, e naquela hora eu cheguei, eu deitei na minha cama, irmãos, e por isso a palavra do Senhor diz assim: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, eu deitei na minha cama lá, e eu pude ver o que aconteceu comigo. Eu falei assim: eu estou pior que o filho pródigo, já fui parado no lixão, né? Era para mim estar aonde? Na igreja. E era culto ecumênico, culto de adoração a Deus. E não, eu queria ir, o outro ainda me reprovou, porque sabia quem eu era. De manhã cedo, irmão, 6 horas da manhã, eu chegava no boteco, tinha conta lá, um copo de pinga, né? Um cigarro e um pouco de balas para disfarçar o bafo, porque nós tínhamos formatura quase todo dia. E aquela era a vida, e achava bonito isso, irmãos. E o que acontece? Quando eu deitei naquela cama, eu pude ver o buraco que eu estava. Eu pude ver a distância que eu estava de Deus. Irmãos, naquela hora bateu uma tristeza grande na minha vida. Eu sentei na cama e disse assim: Deus, me perdoa. Realmente eu mereci estar lá no lixo. Eu mereci estar. Eu mereci passar por esta vergonha. Eu me levantar no meio de pessoas e ser mandado sentar de novo. Irmãos, naquele momento eu disse assim: Deus, me transforma, Senhor, me transforma. Não quero mais viver desse jeito. E eu fui tomar banho de manhã cedo, porque eu tinha saído do serviço, e um pastor que era cabo, ele disse assim: Adolfo,
eu quero pedir perdão para você, como irmão, eu quero pedir perdão para você, porque eu não concordei com o que o irmão falou para você. Você já foi crente algum dia? Eu falei, já fui pregador, mas não liga não, cabo, eu sei o que Deus está fazendo, Ele tem um propósito para mim, Ele me fez enxergar várias coisas nessa noite, que eu não tinha enxergado. Não, mas eu quero pedir perdão para você assim mesmo. Eu vou conversar com ele na próxima sexta-feira. Se você quiser ir no culto, eu vou me responsabilizar para você. Eu vou conversar com o capitão e você vai para o culto. Irmãos, e quando chegou na sexta-feira, irmãos, eu fui para o culto, cheio de alegria. E naquele dia, foi o primeiro dia que eu escutei um louvor chamado assim, Deus enviou. Olha, isso aí faz no ano de 1989 esse Deus enviou. Eu escutei ele, eu estava lá escutando ele, eu pedi uma cópia e comecei a cantar aquele louvor aí, Deus enviou. Mas irmão, sabe o que acontece conosco? Deus nos dá uma oportunidade de transformação. Eu saí alegre daquele culto, fui para a casa do meu amigo. Daqui a pouco ele vai estar aí, o pastor Adão, não sei se ele virá, mas ficou de vir, já está aí. A sogra dele estava tendo um culto de círculo de oração, irmãos. E naquela noite, e nós fomos lá, estamos jogando vôlei na casa dele, né? Ele morava junto com o sogro. E aí a mulher falou assim, hoje vai ter um culto abençoado, lá, aniversário do círculo de oração, vai ter bolo, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu falei, pá, vamos lá então. Ela falou, não, estou falando sério. Eu falei, não, nós vamos lá sim. Aí no sábado, irmãos, eu fui mais cedo para ir com o abençoado para o baile, porque nós abrimos o baile. O pessoal mandava nós entrar e nós abrimos a festa mesmo. E o que aconteceu? Irmãos, cheguei lá e falei assim, eu não acredito que você veio para o culto. Olha que coisa, irmãos. Eu não acredito que você veio para o culto. Agora eu estou vendo que você tem palavra, mas eu não fui para o culto, irmãos, eu fui para a festa. E aquilo me constrangeu. Eu falei, mas olha só, ela está pensando que eu vim para o culto. Eu disse assim, eu não tenho Bíblia, eu não trouxe Bíblia, mas aí emprestei da ex-cunhada do Adão, né? A Ana pegou e me deu uma Bíblia. E eu fui para o culto. Irmão, deu um toró d'água, mas muito grande mesmo. E pouca pessoa chegou no círculo de oração lá, porque iam orar antes. Ela falou, não, já vou indo, porque não vou orar antes. Eu falei, você não quer ir? Eu falei, vou lá, porque o Adão não foi. E eu fui. Cheguei lá, irmãos, água. E nós orando lá, né? De joelho, o pessoal orando lá. Irmãos, e aí acabou a oração e eu vi que ninguém chegava. E o pastor veio, ficou sabendo, olha, a sogra dele falou assim, esse daqui é o Adolfo, filho do seu neto do seu sobrinho, da dona Marciana. Ele conhecia, minha avó conhece a raça inteira, né? Disse assim, olha, prazer, seja bem-vindo na casa do Senhor. Irmãos, e me deixou eu sentado lá e dar oportunidade para um, dar oportunidade para outro, dar oportunidade para um, dar oportunidade para outro. Ele falou assim, agora vai ser a última oportunidade antes de ouvirmos a palavra do Senhor. Aí tá, irmãos, a última oportunidade foi de uma irmã lá abençoada, cantou um louvor abençoado lá, irmãos. Ele falou assim, agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor com esse irmãozinho aí. Eu olhei para trás, irmão, não tinha nenhuma alma lá atrás. É o irmão que vai trazer a palavra. Aí eu que fiquei em pé, disse assim falei, pastor, eu não tenho condições nem de pregar para mim. Ele disse assim, foi Deus que me falou, irmão, que você vai trazer a palavra hoje. Irmãos, aquilo ali, eu não sabia se eu ficava alegre ou triste. Eu estava mais triste do que alegre. Eu peguei naquele momento de oração e disse assim, Senhor, eu não tenho condições de subir lá não, mas se foi verdade que o Senhor falou por oração do teu filho, eu vou.
E eu fui lá. Eu queria ficar aqui, irmãos. Tanta era a vergonha que eu estava. Mas ele disse assim: não, você vai lá. E quando eu comecei, eu disse assim: irmãos, eu não vou pregar para vocês, eu vou pregar para mim. Este é o primeiro sermão que eu, em sã consciência, ouvi do meu pai, em uma casa de uma vila, lá da Vila Maior. Era uma casa, um barraco, não era casa, era um barraco de aquele tijolo construído da adobe, né, com barro, lá, mas naquela, e a lâmpada era uma lamparina, e meu pai pregou a respeito do filho pródigo. E eu falei: eu vou pregar o primeiro sermão que eu, em sã consciência, ouvi do meu pai, e preguei o filho pródigo. Irmãos, cheguei lá, o abençoado do Adolfo falou assim: Adolfo, eu já estou indo para o baile, você vai também? Eu falei: não vou não, irmão, não vou. Hoje não. E fui para casa, irmãos. Quando eu cheguei em casa, eu pude ver o que Deus fez para a minha vida. Num dia, numa semana antes, eu fui parar onde? No chiqueiro, né? Eu fui parar no lixo. Eu fui no REC lixo. Ele serviu o quartel lá, REC lixo. Você, né, joga lá no lixão. Fui parar no lixão. Fiquei triste, chorei, me arrependi. E Deus me deu uma oportunidade de ir no culto. Eu fui no culto e já ia voltar para o lixão espiritual de novo. E Deus falou assim: não, seu lugar não é no lixão. Eu pude entender para com Deus: seu lugar não é no lixão, não, seu lugar é aqui, ó. Irmãos, e naquela, eu ainda fui no domingo, no baile também, irmãos, porque a gente pensa que é de barro, muitas vezes a gente quer ser de ouro, né? De prata, de madeira, duro para com Deus. Irmãos, eu fui numa festa e eu comecei a dançar ali, e naquele momento veio um bêbado de lá e disse assim: você tem cigarro? Eu falei: tenho. Me arranja um. Eu arranjei um para ele. Ele disse assim: acende para mim. Eu falei: rapaz, esse cara é folgado, daqui ainda que eu acendo. Acendi. Como eu já tinha dado uma fumada, que minha esposa, que era minha namorada, não gostava que eu fumava, mas eu largava ela lá e daí já vinha fumando de volta. Eu já tinha, né? Quem que não sente o cheiro da coisa, né? Já tinha pintado a chupeta do cabelo, já tinha acendido, pegava, não acendi. Assim, ele foi cambaleando, daqui a pouco ele voltou de novo, falou assim: e a dona Marciana? Eu falei: tá bem. Falou: você lembra quando nós cantávamos na igreja? Eu falei: lembro. No meu pensamento, esse bêbado já está me enchendo a paciência já. Eu vou voltar a cantar, eu vou voltar. E saiu, irmãos, cambaleando e foi embora. E aquele momento assim, eu peguei, fiquei com aquele cigarro no dedo, e Deus me deu uma oportunidade, irmãos, de ver onde eu estava de novo. Irmãos, eu chegava de noite em festa, eu tomava 7, 8, 10 garrafas de pinga mesmo. Chegava lá, ganhava, levava no meio da macega, enfiava lá no mato. Depois chegava lá com 2 goles, eu acabava com uma garrafa de pinga e achava bonito isso. Irmãos, mas não tem nada de bonito nisso. Quando eu cheguei, eu vi isso daí, eu falei: não sou mais gente. Não sou mais gente. E Deus me deu aquela visão. E quando eu cheguei então com a minha esposa, era minha namorada, eu cheguei, falei: eu não quero mais. Hoje é a última vez que você vai me ver aqui. Eu não vou mais estar aqui. E ela disse assim: então vamos embora. Aí fui embora. Chegou na esquina da casa da minha avó, ela disse assim: o que foi? Você brigou lá? Eu falei: não. Se Deus estiver com a minha cadeira lá ainda, eu vou sentar nela de novo. Aí disse: você vai voltar a ser crente? Eu falei: se ele permitir, eu vou. E ela disse: então nós vamos terminar o namoro. Eu falei: se você quiser, eu vou entregar você para o seu pai amanhã mesmo. Bravo, né? Não estava bravo, estava falando para ela sério. E ela disse assim: não, da minha parte não tem nada a ver. E quando chegamos na casa da minha avó disse assim: vocês já jantaram? Não. Houve uma fita que o Estevão gravou lá na Assembleia de Deus,
de um homem que canta e prega, que é uma maravilha. Enquanto você janta, serviu a janta lá, e um homem por nome de Moisés Borghetti, nunca achei fita dele para comprar, irmãos, começou a cantar: Deus resolve o seu problema. Não sei se vocês já ouviram. Deus resolve o seu problema, Deus resolve o seu problema, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. E eu comendo disse assim: Deus, eu estou com um problema, só o Senhor para resolver. Irmãos, e ele acabou de cantar, ele disse assim: se você está desviado, ou se tem um familiar desviado, apresenta ele agora na presença de Deus, porque Deus é o único jardineiro que chora quando cai do seu jardim uma flor. E começou a cantar: o jardineiro que chora. Irmãos, e no meio da pregação, diz assim: louvados são os que ouvem agora. Louvados são os que ouvem agora. Você é a flor que até hoje causou tristeza em Cristo, fazendo chorar. Diz assim: olha, volte, a sua cadeira ainda está vazia, porque o profeta Isaías falou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, quando eu olhei para Edilene, ela estava chorando, eu não consegui comer, e nem ela também não conseguiu comer, porque há uns 10 minutos atrás eu tinha falado: se Deus tivesse a minha cadeira, era lá que eu iria sentar. E Deus falou que a minha cadeira estava me esperando. Irmãos, e quando eu cheguei, fomos para a casa dela, sabe, irmãos, chegou lá, uma batalha espiritual grande, né? Uma pessoa estava endemoniada lá, não sabia, falou assim: olha, vem dar uma olhada. Fui dar uma olhada, e de repente, irmãos, eu comecei a perguntar se era dor de cabeça, dor disso, dor daquilo. Me deixa. E Deus falou ao meu ouvido: levanta e ora. Eu disse assim: Deus, se o Senhor falou comigo, torne a falar. Deus, eu te ordeno, levanta e ora. Irmãos, eu senti uma dor no meu coração. Eu disse para eles assim: vocês têm Bíblia aqui? Bíblia? É Bíblia? Não temos. Vocês não têm Bíblia aqui? Não temos. Eu disse assim, aí a irmã dela disse assim para mim: aquela pequenininha que a gente ganha na escola é Bíblia, né? Eu falei: é. Serve aquela? Eu falei: serve. E foram procurar, irmãos, e caça jacá, e caça não sei aonde lá, não tinha energia, né? Só lamparina. Acharam a Bíblia, mas antes eu fui no banheiro, cheguei lá, irmãos, joguei a chupeta do capeta fora, estava com uma carteira de cigarro, joguei a carteira de cigarro fora, e me ajoelhei embaixo do pé de manga, e disse assim: Deus, eu quero ser o instrumento nas tuas mãos, de hoje em diante, Senhor, eu quero que o Senhor me transforme. Irmãos, e naquela hora, eu senti uma paz tão grande. Cheguei lá, tinham achado uma Bíblia mesmo, e eu li em Marcos capítulo 16, do 15 ao 16: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes que não lhe fará mal, beberão, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Irmãos, e eu disse assim: eu vou orar pela senhora. E quando eu fui orar, quando eu abri os olhos, a senhora já tinha ido por lá do outro lado da cama, e eu estava lá. O diabo disse assim: sai daqui, eu vou acabar com todo mundo aqui, e você é fraco para mim. E riu de mim. Eu disse assim: eu sou fraco para você, porque até há pouco tempo eu servi de cavalo para você, mas em nome de Jesus você vai sair, e você vai ser um perdedor, porque você é um derrotado. E em nome de Jesus você vai sair. Irmãos, até que saiu mesmo. E quando eu vi que Deus tinha me dado uma vitória, irmãos, eu pude louvar a Deus. Irmãos, e naquela noite, irmãos, eu pude ver a obra de Deus
sendo restaurada na minha vida. Aquilo que Ele queria fazer na minha vida, Ele foi fazendo, até o dia de hoje. Eu sei que muito Ele tem para fazer. Por que eu disse para você, irmãos, que Deus, quando nos quebra, Ele tem um projeto melhor para nós? É porque quando eu estava, irmãos, se eu não fosse parar lá no chiqueiro, se eu não fosse parar lá no reguilixo, se eu não fosse parar na situação, nas várias situações em que Ele me colocou, um pregador ouvindo de um bêbado um testemunho, né? Indo na casa do Senhor e sentindo-se incapaz, não incapaz, mas sentindo-se sem condições de pregar. Olha que situação. Você ter uma oportunidade de pregar o Evangelho e dizer assim: eu não tenho condições. Mas eu digo para você e para mim, Deus nos dá condições. Hoje, Deus nos dá as condições, porque Ele fez esse vaso e é capaz de todos os dias transformar ele no melhor vaso que há na face desta terra. Amém? Vamos colocar-nos em pé e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estão teus filhos, Pai, que vieram ao lugar da adoração nesta manhã e que colocaram suas vidas à disposição e à dispensação do teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, venha renovar o vaso. Se preciso for, quebra este vaso que está na nossa vida, para fazer o melhor para a glória do Senhor. Aleluia. Ó Deus querido, muito obrigado, porque muitas vezes não temos dado ouvido à sua voz. Muitas vezes, Pai, temos feito acepção de pessoas. Muitas vezes, Pai Santo, temos conversado mais com um do que com o outro, temos tratado melhor um do que o outro, mas em nome do Senhor Jesus, Pai, perdoa-nos, transforma-nos, Pai, nos encha de amor, de alegria, de paz. Nos encha, Senhor querido, da tua unção, para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor seja, Senhor, entronizado na vida de cada um de nós que aqui estamos. Esta é a nossa oração, agradecidos e confiados no seu grande amor e poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos para o intervalo e já vamos voltar aqui. Se os irmãos quiserem pegar o tereré lá para tomar aqui, também não tem problema não, tá, irmãos? Pode fazer isso daí e nós vamos então começar já a concorrência.